Olá, meus amores, esse é mais um vídeo do canal Conhecendo o Paraná em Duas Rodas. E esse vídeo faz parte do quadro Cantinho do Historiador. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira. O Brasil já teve 7 constituições e nós vamos gravar 7 vídeos. Um vídeo explicando cada uma delas. Esse vídeo, como eu disse, nós vamos explicar a primeira. Nesse vídeo, nós vamos procurar entender qual a importância de uma Constituição. A Constituição de 1824, ela foi importante? E ela foi importante para quem? Ou seja, ela beneficiou a todos os brasileiros? Quem elaborou a nossa primeira Constituição? Nós vamos procurar responder essas questões nesse vídeo. Fique com a gente que você vai gostar do conteúdo. A Constituição ela é importante para um país por vários motivos. Dentre esses vários motivos, podemos elencar 4. É a Constituição que define o sistema de governo de um país, como serão os poderes e como esses poderes vão interagir entre si. É uma Constituição também que garante os direitos fundamentais das pessoas. É a Constituição que diz o que nós podemos ou não podemos fazer, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. Olha a importância da Constituição. É a Constituição que diz o que é liberdade de expressão, o que é liberdade religiosa, se nós temos essas liberdades. É a Constituição que diz como será o julgamento daquele que porventura tenha cometido algum delito. É a Constituição que protege os nossos direitos. A Constituição ela serve como lei superior. O que significa isso? Que ela é a Carta Magna. Significa que todas as leis têm que estar de acordo com a Constituição. Todos os códigos têm que estar subordinados à Constituição. O Código Penal, o Código Civil, o Código de Direito ao Consumidor, nenhum desses códigos, nenhuma dessas leis pode ir contra a Constituição. Por isso ela é chamada de Carta Magna. É a Constituição também que delimita o poder do governo. Quem já estudou o que foi o absolutismo monárquico, quem já estudou o que foram as ditaduras, sabe da importância de delimitar o poder do governo. É a Constituição que diz o que o governo pode ou não pode fazer com você, com a sua família, com seus amigos, com a sociedade como um todo. Dá para entender a extrema importância de uma Constituição. Por isso ela é chamada, como eu disse, de Carta Magna do país. E agora nós vamos entender como foi a nossa primeira Constituição. E como eu disse lá no início, ela foi importante para quem? Muito bem, agora que nós vimos a importância de uma Constituição, nós vamos analisar como foi a nossa primeira Constituição, que, como eu disse, foi elaborada em 1824. Vamos lembrar que o Brasil se tornou independente em 1822, ou seja, até 1822 o Brasil era colônia de Portugal. Nós tínhamos que seguir as leis portuguesas. Agora que nós proclamamos a nossa independência, que ficamos livres de Portugal, nós vamos ter que seguir algumas leis, porque nós seguimos, como eu disse, as leis portuguesas. Não existe uma sociedade sem leis. Uma sociedade precisa estar organizada, e essa organização se dá através das leis. Muito bem. E agora, como nós vamos fazer? Nós tivemos que criar as nossas próprias leis, ou seja, a nossa própria Constituição. E para criar essa Constituição, ou seja, para elaborar essa Constituição, é necessário ter uma Assembleia Constituinte. O que é Assembleia Constituinte? São as pessoas que vão elaborar a Constituição. Lembrem-se que eu disse que é a Constituição que diz o que nós podemos ou não fazer. Ou seja, é a Assembleia Constituinte, ou seja, são essas pessoas que vão dizer o que nós podemos ou não fazer. Muito bem, e quem é
Ou seja, quem são as pessoas que compõem a Assembleia Constituinte? No caso da nossa primeira Constituição, foram 100 homens. E esses 100 homens foram eleitos como? Ou seja, como eles foram escolhidos? A nossa primeira Constituição, eles foram escolhidos através do voto indireto e censitário. O que é um voto censitário? É aquele voto onde as pessoas são eleitas por pessoas ricas. Como assim? O voto censitário é aquele voto onde a pessoa, para votar, para exercer o direito de voto, ela tem que comprovar uma renda mínima. Diferente de hoje. Hoje, quem pode votar? Qualquer pessoa acima de 16 anos que tem o título de eleitor. Naquela época era assim? Não. Naquela época, a pessoa, para votar, ela tinha que comprovar uma renda mínima. E que renda mínima era essa? Bem, a coisa funcionava assim. Ah, e outra coisa, eu falei que era um voto indireto, né? O que significava isso? Um grupo de pessoas elegia outro grupo de pessoas, que elegia outro grupo de pessoas, até chegar nesse 100. Vamos ver isso na prática, ou seja, como aconteceu? Bem, nós tivemos primeiro o que foi chamado de eleitores de paróquia. As paróquias seria, na época, o que nós chamamos de cidade. Para ser eleitor de paróquia, você tinha que comprovar uma renda de no mínimo 150 alqueires de mandioca. Pessoal, quem sabe o tamanho de um alqueire, sabe que é muita terra. 150 alqueires é uma fazenda muito grande. Ou seja, quem podia votar? Somente os fazendeiros ricos. Então, eles iam eleger os deputados? Não. Eles iam eleger os eleitores de comarca. As comarcas é o que nós chamamos hoje de estado. Os eleitores de comarca, eles tinham que ter uma renda comprovada de no mínimo 250 alqueires de mandioca. Isso mesmo, eu vou repetir. 250 alqueires de mandioca é muita terra, a pessoa precisa ser muito rica. Ah, então esses aqui serão os eleitos para a Assembleia Constituinte. Não, é esses que vão eleger os deputados. E os deputados, para ser deputado, para ser eleito, precisava comprovar uma renda de no mínimo 500 alqueires de mandioca. Se um alqueire de mandioca é muita coisa, se 150 é muita coisa, gente, de 150 para 250 a diferença é grande. 250 para 500 é muita terra. É muita terra mesmo. E alguém já deve estar pensando, né? Por que mandioca? Inclusive, essa Constituição ela ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. E por que a nossa primeira Constituição ficou conhecida como a primeira Constituição da Mandioca? Qual é a importância tanto assim da mandioca? Vamos lembrar, nós estamos no início do primeiro reinado. O Brasil colônia. E o Brasil império, ele foi marcado pela coisa mais nefasta da história do nosso país. Pela coisa mais terrível que aconteceu no nosso país, que foi a escravidão. A mandioca era a base da alimentação dos escravos. Ter uma lavoura de mandioca, ter uma lavoura grande de mandioca, significava que você era um escravocrata. Exatamente. É isso que você já está pensando e já intuiu. O que acontece? A nossa primeira Constituição, a nossa primeira Constituição, nossa primeira Assembleia Constituinte, ela foi composta por homens brancos, riquíssimos, fazendeiros escravocratas. Essa Assembleia Constituinte, ela fez leis que beneficiavam quem? E esses 100 homens, brancos, fazendeiros, ricos, pensavam igual? Não.
Ali, dentro da Assembleia Constituinte, existiam 3 posições políticas divergentes: os liberais exaltados e os portugueses. Os liberais, eles defendiam algumas liberdades civis e o estabelecimento de uma monarquia constitucional. Já os liberais exaltados defendiam algumas mudanças políticas e alguns até queriam república. Os portugueses defendiam o estabelecimento de uma monarquia absolutista. Depois de muitos debates, depois de muita discussão, eles fizeram a nossa primeira Constituição. Constituição essa que não saiu do papel, porque ela estabelecia limites para o poder do imperador. Dom Pedro não gostou nada disso. Dom Pedro achou que os seus poderes ficariam muito limitados e Dom Pedro simplesmente mandou dissolver a Assembleia Constituinte. Com a atitude do Dom Pedro, os deputados passaram uma noite toda discutindo o que fazer com a decisão do Dom Pedro. Acatar o que o imperador disse, ou se rebelar e afirmar: olha, nós fizemos essa Constituição e é essa Constituição que vai valer. Como eu disse, eles passaram a noite toda discutindo. Essa noite, ela ficou conhecida como a Noite da Agonia. Na manhã seguinte, Dom Pedro cumpre o prometido. Ele dissolve a Assembleia Constituinte, manda prender alguns deputados, nomeia 10 pessoas da sua confiança. Ele chamou essas 10 pessoas de Conselho de Estado e encarregou esse Conselho de Estado de escrever uma Constituição e deu um prazo de 40 dias para que essa Constituição fosse escrita. E essa Constituição, elaborada pelo Conselho de Estado, ela adotou a monarquia hereditária e criou 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. Vamos lembrar que a nossa atual Constituição, a de 1988, ela fala de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. A nossa primeira não. Ela falou de 4 poderes. Bem, vamos entender cada um deles. O poder executivo era exercido pelo imperador e os seus ministros, e a função do poder executivo era administrar o país. O poder legislativo era exercido pelos deputados e os senadores, e a função era aprovar e discutir e elaborar as leis. Os deputados eram eleitos para um mandato de 4 anos e os senadores eram eleitos para mandatos vitalícios. O poder judiciário era exercido pelos tribunais e pelos juízes. A sua função era aplicar a lei, ou seja, eram eles que julgavam. Quais eram as pessoas que faziam parte do poder judiciário? Aqueles que eram nomeados pelo imperador. Muito bem. Aí nós tínhamos um 4º poder. E aqui que está toda a diferença, que é o poder moderador. E esse poder, ele era exercido exclusivamente pelo imperador. E o imperador, através do poder moderador, ele poderia nomear e demitir livremente os ministros e os presidentes das províncias. Lembrando que as províncias aqui eram os estados, ou seja, hoje nós que elegemos os governadores dos estados. Aqui não. Aqui era o imperador que elegia os governadores, das províncias. Através do poder moderador, o imperador podia dissolver a Câmara dos Deputados. Ele podia nomear os senadores e ele podia suspender os magistrados. Inclusive, se ele não gostasse de alguma sentença dos magistrados, ele podia simplesmente perdoar os réus condenados pelo Poder Judiciário. Ou seja,
Através do poder moderador, o imperador ele podia intervir em qualquer um dos poderes. Na prática, o poder moderador ele simplesmente deu um poder absoluto para o imperador. O imperador, bem dizer, ele pôde fazer aquilo que ele queria e aquilo que ele não queria. Para vocês terem ideia do tamanho do poder do imperador, a nossa primeira Constituição estabeleceu que o Brasil teria uma religião oficial, que foi a Igreja Católica. E esta, por sua vez, foi submetida à autoridade do imperador. A Constituição de 1824 também manteve a escravidão. Ou seja, a Constituição de 1824 ela foi um projeto para formar um país agroexportador, desigual e escravocrata. A primeira Constituição do nosso país foi para atender os interesses da elite agrária, que morava aqui, que mandava aqui e que explorava todo o povo que existia, que habitava aqui. Veja que nós começamos bem, né? Nós começamos com um projeto de país extremamente desigual, onde uma elite econômica explorava o seu povo. E essa Constituição foi a Constituição que durou mais tempo no nosso país. Essa Constituição ela foi de 1824 até 1889, aonde nós tivemos a nossa segunda Constituição, que será objeto de estudos do nosso segundo vídeo. Pessoal, como eu disse, essa Constituição ela tinha como objeto, como projeto, formar um país desigual, um país agrário, um país que explora, um país onde uma elite econômica explora o povo. Vocês acham que esse projeto deu certo? Vocês acham que hoje nós somos frutos desse projeto? Você acha que o nosso presente é fruto do nosso passado? Faça um comentário, nos ajude a fazer uma reflexão sobre a história do nosso país. E se você discorda, você acha que não, você acha que as coisas mudaram, que a realidade do Brasil hoje não tem nada a ver com o Brasil Império, não tem nada a ver com a nossa primeira Constituição, também escreva aí nos comentários, vamos dialogar. O conhecimento é feito através do diálogo. É dialogando que nós vamos construindo o conhecimento. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe um like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar a história do nosso país.